Olá! E aí, como estamos hoje? Como eu prometi, aqui estou novamente, de novo, com toda essa essas roupas de inverno, porque realmente, além hoje do frio, tá ventando. Tem um vento lá fora que, olha, gente, nem na porta eu quis sair hoje. Tá babado esse inverno, viu? Tá meio complicado. Tá bem frio, muito úmido, muito vento. Eu não sei quais as minhas plantas que vão sobreviver a esse inverno. Pelo que eu estou vendo, muito poucas, muito poucas. Mas estamos aqui novamente para conversarmos, né? Vamos ter um momento gostoso agora. Eu vou pedir que a graça do Eterno esteja sobre mim, porque estamos falando sobre situações, né, que queremos tirar lições delas para aplicarmos hoje. Olhando para o passado, vendo as lições que o passado pode nos ensinar e trazendo essas lições para os nossos dias de hoje, agora, onde estamos vivendo todas essas confusões pelo mundo todo, não é só no Brasil que está acontecendo situações difíceis, estamos enfrentando situações difíceis em todo o planeta. Para vocês terem uma ideia, tá mal bagunça lá na Rússia e a Ucrânia, né? A África está em turmoil, a América do Sul está toda naquela roda viva. E aqui também não está diferente. Aqui também não está diferente. Estamos tendo bastante strikes, esqueci o nome em português, as pessoas estão fazendo, não estão indo trabalhar, sabe, esse tipo de coisa, assim. Então vamos ter alguns muito que vai prejudicar um pouco, né, uma série de pessoas, porque até a Polícia Federal está pensando em fazer isso, né, as que regulam a entrada e saída dos passaportes, das pessoas que entram no país, nos aeroportos. Então, a situação está programada agora para fevereiro, então a situação está ficando complicada também por aqui. Então, estamos vivendo um tempo de confusão. Portanto, vamos continuar falando sobre aquele tema que eu disse que nós iríamos falar, que são conflitos, né? Eu prometi isso ano passado e só esse ano eu estou tendo a liberdade espiritual de falar sobre isso. E o que me veio, o que me trouxeram, que o Espírito Santo, eu tenho certa dificuldade em falar alguns termos, porque depois que a gente conhece um pouquinho mais, né, a gente fica difícil usar alguns termos, mas para que as pessoas entendam, eu vou continuar usando esses termos, né? Então, me deram ontem um texto de Eclesiastes. E eu vou ler esse texto para vocês agora, antes de começarmos a falar sobre a pessoa que dessa vez o Espírito Santo colocou no meu coração para falar. Mas Eclesiastes 1:9, o grande sábio, o rei Salomão, ele falou o seguinte, há uns quase 3.000 anos atrás, tá? Ele disse o seguinte, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Salomão, o rei Salomão, o sábio rei Salomão, ele falou sobre isso há quase 3.000 anos atrás. Vocês querem que eu repita? Eclesiastes 1:9. Não há nada novo debaixo do sol. Nada. Tudo que foi, volta. Tudo que é,
será de novo. Tudo que foi, será novamente. É muito interessante, não é? E ele está falando isso em todos os sentidos, gente, em todos os sentidos, todo. Ele englobou tudo, tudo. Eu não sei se Salomão tinha conhecimento das transformações que a terra havia passado, tá? Isso eu não posso dizer, porque naquela época a tecnologia não era tão avançada como hoje. E o conhecimento que eles tinham era um conhecimento de intuição, né? Havia pesquisas, né? Havia algumas pesquisas, havia sábios, como nós vamos ver aqui, tá? Mas o que eu fui imbuída ontem, eu fui levada a falar hoje com vocês que desde o começo, desde a história da narrativa de Adão e Eva, até os dias de hoje, todas as coisas foram feitas assim, em pacotes, tá? É o seguinte, a humanidade dá 3 passos à frente e volta 2. 3 passos à frente e volta 2. Mas sempre fica um passo à frente. Desde Noé, desde Adão e Eva, essa tem sido o nosso ritmo de 2 passos à frente, depois volta 3 passos à frente, depois volta 2. 3 passos à frente, depois volta 2. Mas fica um lá na frente. E a gente pode ver isso com relação a Adão e Eva, né? Eles estavam muito bem, estavam maravilhosamente bem, aí deu um passo para trás, ou 2 passos para trás, quando eles desobedeceram às ordens que foram dadas a eles. E aí eles foram penalizados por aquela desobediência e continuaram vivendo um período. E aí vieram os 2 filhos, os 3 filhos, né? Que também tiveram uma menina. Aí vem, é um tipo de progresso, né? Vamos progredir, criamos 3 seres. Mas aí o que aconteceu? Caim vai e mata o irmão. 2 passos para trás. Aí crescem de novo, dão um passinho à frente, passa um período ali de calmaria, né? Depois daqueles 2 passos, então firmam naquele passinho que ficou. E aí vem Sete, o filho de Adão e Eva. Mas eles tiveram mais 9 ou 10 filhos depois disso. Então foi um tempo de progresso novamente, porque disseram, a Bíblia mesmo fala que com o nascimento de Sete começou de novo a invocar o nome do Senhor, né? E aí vem aquela coisa toda e o povo se corrompe, havia aquela coisa horrível e mesmo Sete tendo nascido, foi aquela coisa. E Sete teve um filho, depois esse filho teve um outro filho chamado Enoque. Aí, gente, a humanidade dá um passo bem grande, um passão enorme com Enoque. Enoque viveu não muito tempo, pela predição de vida daquela época, Enoque viveu até pouco. Mas Enoque, ele tinha um conhecimento de astronomia, de matemática, de linguística. Enoque foi aquele ser que chegou à Terra para dar um passo gigantesco. Ele não deu só 3 passos à frente, ele deu muito mais. Porque Enoque, ele foi responsável pela criação dos hieroglifos. Foi o primeiro que conseguiu colocar no barro e na pedra e na madeira informações, aqueles hieroglifos, aqueles sinais. Ele foi o primeiro que ensinou o povo a contar, não é 1, 2, 3, porque isso já foi muito depois, né? Essa conhecimento de numeração veio bem depois, mas ele ensinou
as pessoas a saberem quantos animais eles tinham, né? Usando pedra, gente. Usando pau, qualquer coisa eles usavam para contar. Aí passava uma vaca, uma pedra, passava outra vaca, 2 pedras. Aí se a última pedra, a vaca não estava lá, eles sabiam que o outro tinha sumido. Então foi esse método que Enoque ensinou naquela época. E Enoque pesquisou sobre as estrelas, ele conseguiu fazer as pessoas entenderem a localização, o que era localizar-se, se localizar no ambiente através das estrelas, da posição das estrelas, da posição do sol, da posição da lua. Então Enoque, ele foi um sábio. E ele era tão sábio que todos os outros reis, todas as outras comunidades, todas as outras vilas vinham conversar com Enoque para aprender com Enoque. Enoque, para todo esse conhecimento dele, ele saía da comunidade e ia para o monte. E ele se isolava naquele monte durante, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí quando ele voltava com outros conhecimentos e transmitia para as tribos. Aos 65 anos ele se casou e teve filhos, né? Mas à medida que ele foi se tornando mais popular, ele foi se afastando mais. Então chegou um tempo em que ele ficava na montanha 1 mês, aí vinha, passava 1 dia, 2 dias e voltava para a montanha de novo, e no outro mês ele voltava. E aí ele foi espaçando isso, depois ele ficou 2 meses sem vir, aí ele vinha, depois ficou 3 meses sem vir, depois ele vinha, e ele fazia esse tipo de coisa. Ele se isolava na montanha para se renovar e ter esses conhecimentos. E eu tenho a impressão que ele deveria ser visitado por anjos e seres assim, para que ele pudesse ter todo aquele conhecimento, né? Chegou um ponto em que ele só aparecia 1 vez por ano. Já no final da vida dele, que ele viveu 365 anos só, ele viveu pouco tempo. Naquela época eles viviam 900 anos, então 365 era muito pouco, né? Chegou um tempo em que ele veio, a última vez que ele veio, ele disse para o povo que ele não voltaria mais, que depois dessa ida dele ali, daquele ensinamento todo, ele não voltaria mais. Ele iria para o monte e ele não desceria mais. E aí, nessa última visita de Enoque, ele falou sobre toda a história da criação, sobre toda a história de como aconteceu. Ele ensinou o povo a adorar a Deus. Ele ficou assim 1 semana falando com o povo e todos vieram para se despedir de Enoque, porque eles sabiam, Enoque havia dito para eles que ele não voltaria mais. E aí Enoque foi para a montanha e nunca mais voltou. E a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Porque depois eles foram lá procurar Enoque e não acharam Enoque. Quando Enoque não voltou, eles foram lá atrás de Enoque. Desculpa, gente, é a Ueda também. Não tem como evitar, viu? E aí, depois que isso aconteceu, houve um retrocesso. Da mesma forma que Enoque trouxe muito conhecimento e avançou muito, também houve um retrocesso muito grande. E esse retrocesso trouxe o dilúvio, que vocês todos conhecem. E o dilúvio foi um retrocesso bem grande. E depois avançamos de novo. Houve um tempo grande de calmaria. Aí depois veio o quê? Babel. Aí o retrocesso foi muito grande porque Deus separou as línguas e as pessoas não se entendiam. Mas aí houve aquele espalhar, né? Aí quando chegamos
quando chegamos em Abraão, Deus traz um renovo, Deus traz a esperança. E Deus chama Abraão. E Abraão foi um outro passo bem grandão, né? Mas entre Babel e Abraão, houve um período grande. Houve um período grande de estabelecimento daquilo que havia acontecido com Noé. Então, quando Abraão nasceu, ele já nasceu com uma missão de trazer um novo conhecimento, uma nova, um renovo, uma coisa nova, uma coisa boa. E foi um tempo bom, o tempo de Abraão. E Abraão viveu muito tempo, muitos anos. E ele estabeleceu uma comunidade incrível. E aí vieram seus filhos. Mas os conflitos sempre existiram lá. Abraão foi o pai da fé, porque ele acreditou, mas Abraão também cometeu muitos erros, né? Bom, eu considero erros, mas eu não posso julgá-lo porque ele vivia numa época em que eu não estava lá. Eu não sei como é que era viver naquela época, né? Era uma vida muito sedentária, muito sofrida, muito difícil. Os erros que eu digo que eu considero que Moisés fez, que Abraão fez, por exemplo, depois da morte de Sara, ele casa novamente e tem mais 8 filhos. E ele havia tido a promessa de que a geração dele encheria toda a terra. E será que ele não imaginou que no futuro isso seria um problema? Que haveria ciúmes, ou já havia tido ciúmes entre Ismael e Isaac. E Abraão sabia disso. Apesar disso, ele, aos 100 e tantos anos, 120, 130 anos, resolveu casar de novo com a Quetura e teve mais essa cambada de filho. Quer dizer, quando Israel atravessou o deserto para ir para Canaã, todas aquelas tribos que existiam ali eram tudo filho de Abraão. Era tudo filho de Abraão. Era tudo descendência ou de Ismael ou dos outros filhos de Quetura. Quer dizer, Abraão criou o filho da promessa, mas criou também os empecilhos para que o filho da promessa cumprisse a promessa. E hoje temos a situação até hoje. Porque todos aqueles filhos que estão lá, todos os palestinos, tudo tem o sangue de Abraão. Até nós no Brasil temos sangue de Abraão. Você imagina o resto lá, né? Descobrem filhos de Abraão por tudo quanto é lugar da África. Então você chega lá em Jerusalém, por exemplo, você chega lá em Israel, tem uma mistura de tudo, gente. Você vê negro, judeu, israelense, você vê loiro de olho azul israelense, porque houve essa mistura, houve essa coisa que Abraão criou 4.000 anos atrás. Por isso que Salomão diz, nada é novo embaixo. Tudo que foi vai ser, tudo que é já foi. E estamos falando isso com relação às os nossos conflitos de hoje. Porque você imagina quanta morte, quanta matança houve nesses períodos todos. Começou com a primeira matança, Caim matando Abel.
E de lá para cá, só houve matança, porque um descendente de Caim, um filho de Caim, foi lá e matou também não sei quantos. E chegou nas mulheres dele e falou assim, ó, o Caim matou um, mas eu matei tantos. Para vocês verem. Aí você diz, mas hoje a gente até que tá... Não, hoje, se a gente for olhar os passos que a humanidade deu, hoje nós estamos bem. Pelo tanto de matança que já houve, mas continuamos matando. Continuamos em guerra. Continuamos em guerra. Olha o que está acontecendo hoje na Terra. Continuamos matando. Ao ponto de, naquela época, o Criador virar para Noé e dizer, Noé, eu me arrependi de ter criado o homem. Eu vou destruir, vou acabar com o homem na face da terra. E eu não duvido nada que hoje também, no coração do Criador do Eterno, ele deve estar pensando, valeu a pena criar um homem? Existe uma lenda judaica que diz que antes da criação do homem, Deus fez uma enquete, né? Fez um referendo entre os anjos para saber a opinião deles. E só 3 arcanjos foram favoráveis à criação do homem. Ismael, Gabriel e Michael. Todos os outros foram contra. Disseram, você vai criar um problema, você vai arrumar dor de cabeça, nós não somos a favor. Mas mesmo assim, a opinião de Michael, de Gabriel e de Ismael prevaleceu sobre a de todos os outros e foram criados os humanoides. Porque a Terra foi criada bem depois, muito depois. O universo já estava aí, Deus já havia criado o universo bilhões de anos antes. Para vocês terem uma ideia, o nosso Sol é a 3ª geração de um grande Sol. Então, ele é o bisneto de um grande Sol. Houve a morte de um grande Sol, que formou outros sóis, e depois a morte desse outro Sol menor, que criou o nosso. Então, para vocês terem uma ideia de que nós somos bem novinhos nessa criação toda, só nascemos no 6º dia. Tem os outros dias anteriores, né? E não se esqueçam que dias na Bíblia não significa dia de 24 horas, porque naquela época não tinha 24 horas, não existia o sol para dar 24 horas. E mesmo assim, o dia naquela época era diferente, porque naquela época, há um tempo atrás, à medida que a Terra vai girando, ela vai diminuindo a velocidade, né? Por exemplo, a Lua, no começo da criação, ela era bem mais perto da Terra, ela está se afastando da Terra. Então, você imagina a coisa mais linda que devia ser a Lua há 4.000 anos atrás. Devia ser maravilhosa, 6.000 anos atrás, devia ser linda. Muito mais bonita do que hoje, que ela estava mais perto da Terra.
e por isso gerava mais tsunami, gerava mais vulcão e etc. Eu estou dando um conhecimento de geologia aqui, e de astronomia aqui para vocês. Então, gente, estamos nessa situação agora. Conhecimento do que era, trazendo para o conhecimento que nós temos hoje. Vendo o que Salomão disse com relação às situações terrenas e adaptando essas informações para nós. Da mesma forma que o homem matou no começo e destruiu, hoje acontece a mesma coisa. Inclusive, eu estava falando com uma pessoa essa semana, ela mora em São Paulo, e ela tinha mandado uma informação para mim sobre a possibilidade de existir lá na Ucrânia um tipo de laboratório que estudava, usava crianças, né, nos seus experimentos, etc. Aí eu sei que isso é possível, que isso acontece, né? Eu já estive em algumas experiências minhas, observando laboratórios de experimentos no mundo espiritual, e eu sei que isso acontece. Mas aí, lendo sobre a história de Israel no Egito, você descobre que lá também eles faziam as mesmas coisas. Usavam recém-nascidos, bebezinhos, como tijolo na construção das pirâmides, na construção das cidadelas, dos templos. Então, essa maldade do coração do homem não é de agora. E aí vamos para Eclesiastes de novo, Salomão. Tudo que aconteceu, acontece hoje. Então, o problema que nós temos desses conflitos, dessa maldade no coração do homem, ela vem por causa da nossa desobediência lá do começo. Mas agora vamos para o lado prático da história, tá? Eu sei que tudo isso aconteceu, que continua acontecendo e vai acontecer. Isso não parou. Isso não parou. Você sabe quantas dinastias, quantas dinastias, quantos impérios nós tivemos de Babilônia para cá? Foram 8 impérios. Tivemos o Império Persa, depois tivemos o Império, a dinastia de Califate, que foi uma dinastia islâmica. Depois os mongóis, né? E depois os otomanos, o Ottoman Empire, né? O Império Otomano. Depois tivemos o Império da Espanha, depois tivemos o Império Russo e depois tivemos o Império Britânico. Tudo isso depois começou na Babilônia. Começou na Babilônia, não muito tempo depois de Abraão. Uns 400, 500 anos depois de Abraão, começaram todos esses impérios dominando, impérios que dominavam por 400, 500, 1000, 2000 anos, sem contar o Império Egípcio da época de Abraão, que foi um império que durou 1800 anos. E esses impérios todos matavam, e matavam muito.
um império chegava e matava o outro. Mas era destruição mesmo, arrasava com a cidade inteira, destruía, acabava com tudo. A Babilônia foi destruída, foi para o chão. E o Império Romano? O Império Romano teve um lado bom e teve um lado ruim também, né? O Império Romano ajudou a melhorar uma série de coisas no mundo, como higiene, por exemplo. Eu acho que à medida que os impérios foram morrendo e foram nascendo outros, eles foram melhorando. O que eu falei no começo foi dar 3 passos para frente e 2 passos para trás, né? Até que chegamos no Império Britânico, que foi agora o último, no ano do século XX, e que hoje temos tudo o que nós temos, que é a América do Norte, que é o Canadá, que é a Austrália, que são países maravilhosos, né? Então, de repente, os passos dados à frente, mesmo retrocedendo, que agora nós estamos num retrocesso, é aí que eu quero chegar. Agora nós estamos num retrocesso. E o que vamos fazer nesse retrocesso? Vamos enfiar a cara na areia e pretender que nada está acontecendo? Não. Nós já sabemos que isso aconteceu antes e que está acontecendo agora. Então, nós sabemos que depois desse período de retrocesso, haverá um tempo de estabilidade. E é nesse tempo de estabilidade que nós vamos trabalhar. Foi. Agora nós estamos no século XXI. O Império Britânico está morrendo. Aliás, tá bem lá embaixo. Mas agora nós vamos começar um tempo de estabilidade. Vamos agarrar nesse um passo à frente que nós conseguimos dar e vamos trabalhar para o próximo passo de 3. E vamos tentar não retroceder tanto. E como é que nós vamos fazer isso? Joelho no chão e olho no céu. Vamos orar. Vamos continuar orando. Vamos continuar trabalhando nesse sentido. E que Deus nos ajude. Mas a minha mensagem de hoje é de esperança. Gente, isso já aconteceu antes, milhões de vezes. Vocês viram aqui 8 impérios grandes depois de Abraão. E na época de Abraão ainda teve o império, né? E os outros que nós não conhecemos, bom, eu já conheço porque eu já estudei, que são os impérios asiáticos, por exemplo. A China já existia há muito tempo, a Índia já existia há muito tempo, e todas elas tinham impérios. Não abrangiam toda a terra, porque a China só abrangiu lá, né, naquela época que foi o Han, né? O Império Han, que aconteceu lá na China, que eles pegaram, que era toda aquela parte chinesa, Coreia, aqueles, né, Filipina, aquele pessoal todo fazia parte desse Império Han. Mas também teve um império na Índia, que a gente, né, e ainda tem o Império dos Maias aqui, na América Central, na América do Sul, e tem também na Austrália. Tinha também na Austrália. Então, gente, nós sabemos hoje que isso já aconteceu antes, mas nós já temos, então, a experiência do que aconteceu antes para entendermos o que está acontecendo agora e trabalharmos para o futuro e termos esperança de que isso também vai passar e que nós teremos a oportunidade de dar mais 3 passos à frente ou, quem sabe, 10 passos à frente, depois dessa estabilidade. A minha mensagem é de esperança. Isso já aconteceu e vai acontecer de novo. E depois vai acontecer de novo, e depois vai acontecer de novo. Enquanto o sol brilhar, enquanto nós tivermos o sol brilhando, a terra vai continuar. E cabe a nós fazermos dessa nossa geração, dessa nossa civilização, que a nossa civilização terrena, de humanos como nós aqui, igualzinho, isso aqui, ó, não tem muito tempo, tá? Não tem muito tempo. Tem uns, talvez 100 mil anos só.
Você sabe quantos anos durou os dinossauros? Os dinossauros, eles duraram por mais de 1 milhão de anos. Então, nós temos muito tempo ainda pela frente, tá bom? Temos muito tempo pela frente. E como civilização, nós vamos conseguir. Vamos ter essa força, essa fé, essa esperança, confiando no eterno, porque Ele que nos dá vida para ter tudo isso. Ai, eu espero que tenha sido de bênção para você essa informação toda que eu passei hoje. De esperança, tá? Tá acontecendo coisas ruins, mas isso vai passar. Isso também vai passar. E coisas boas vão vir. E nós estaremos lá. Nós estaremos lá. E vamos dar mais 3, 4, 5, 7 passos à frente. E tentar dar menos passos para trás. Tá bom? Que Deus te abençoe e me abençoe também a mim. Ai, ai, que esse inverno passe logo. Ok, gente, fiquem com Deus, um bom final de semana, que hoje é quinta-feira, já estamos caminhando para o final de semana. E se o Eterno me der mais informações e coisas na minha cabeça, mais de novo, né, informações, eu vou passar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até outro dia. Tchau, tchau.